Olá pessoal, aqui é o Everton Marques, autor e narrador do Contos e Causos de Arrepiar. Antes de seguirmos para o mistério de hoje, quero lembrar que todos os links para os meus livros, e-books e coletâneas estão fixados aqui na descrição. Se você aprecia o meu trabalho como escritor, dê uma conferida, seu apoio é fundamental. Agora prepare os seus sentidos, um bom conto a todos. As Crônicas de Alan Walter, Ato 2. A chuva não perdoa nessa cidade. E o passado muito menos. Se você está chegando agora, deixe-me resumir o tamanho do buraco em que eu me enfiei. Meu nome é Alan Walter. Sou o tipo de investigador que atende quando a polícia prefere fingir que não ouviu. Tudo começou no meu escritório, entre a fumaça de um cigarro velho, o peso do gato Boris e um telefonema cortante no meio da noite. Uma informante de alto risco, Charlotte, me jogou no colo um caso impossível. Um homem morto no piso de tábuas podres de um casarão abandonado na ala antiga da via férrea. O detalhe que faz a lógica sangrar? As portas estavam trancadas por dentro e a chave sumira. Agora, com o motor do meu carro cortando a neblina na zona industrial, estou prestes a cruzar os portões enferrujados daquela estação esquecida. A polícia acha que foi suicídio ou um pacto estúpido. Mas eu sei que quando o impossível acontece, o monstro de verdade está apenas começando a mostrar os dentes. Desliguei os faróis a uns metros da entrada principal para não atrair curiosos ou qualquer coisa que estivesse à espreita na neblina. O terreno baldio da via férrea era um amontoado de dormentes de madeira podre e capim alto que chicoteava as laterais do meu carro. Puxei o freio de mão, apoiei o peso na bengala e empurrei a porta, sentindo o ar pesado e úmido da madrugada grudar na pele. A estação em si parecia a carcaça de um animal esquecido pelo tempo. As paredes de tijolo aparente estavam manchadas de limo preto, e o telhado de telhas francesas exibia buracos escuros e vomitavam goteiras grossas sobre o chão de terra batida. Em vez de ir direto à porta principal, que eu já sabia estar trancada por dentro, decidi dar a volta pelo perímetro. O trabalho de um bom investigador começa sempre onde os outros preferem não pisar. Mancando com cuidado sobre o cascalho solto, caminhei rente à parede lateral do casarão. A luz fraca da minha lanterna de bolso cortava a penumbra, revelando janelas altas e empoeiradas, com vidros quebrados que tilintavam levemente ao sabor do vento cortante. Olhei para cima. Os batentes de ferro estavam retorcidos, mas intactos. Nenhuma marca de arrombamento de fora para dentro. Apenas o silêncio denso, cortado apenas pelo gotejar monótono da chuva e o estalar abafado de gravetos sobre os meus sapatos. Continuei contornando a estrutura até alcançar a parte de trás, onde os trilhos mortos terminavam em um emaranhado de ferro oxidado e vegetação morta que parecia engolir a fundação do prédio. Foi ali que notei algo estranho. O alicerce de pedra da estação apresentava uma fenda profunda, um vão largo que descia a escuridão adentro, com uma boca aberta sob a construção.
A terra ao redor estava revolvida, lamacenta, ostentando pegadas fundas e disformes que pareciam vir debaixo da terra e não da rua. Apontei o facho da lanterna para o breu daquela abertura na fundação. O cheiro de lodo antigo e ferro molhado subiu forte, me revirando o estômago. As portas podiam estar trancadas por dentro, mas a casa tinha outras entradas. E pelo visto, o dono delas já havia passado por ali. A polícia já tinha passado por ali também. E pelo estado em que costumavam deixar a cena dos crimes, aqueles imbecis não encontrariam o Titanic, nem que estivesse ancorado na banheira de suas casas. Marcas de botas borradas de lama barata pisoteavam as tábuas. Fitas amarelas, rasgadas, balançavam pateticamente nas correntes de ar. E o corpo já havia sido ensacado e levado para a frieza burocrática do necrotério. Tinham transformado uma cena de mistério em um terreiro de feira. Mas a incompetência deles era o meu oxigênio. Aproximei-me da fenda da fundação de pedra, apoiando o peso na bengala enquanto estreitava os olhos na penumbra. Os peritos tinham se concentrado apenas no óbvio. O homem de terno cinza estendido no piso superior. Tinham ignorado a alma daquela arquitetura morta. Aproximei-me o máximo que a rigidez da minha perna permitia, apontando a lanterna para o interior do vão. Não desci pela abertura da fundação. Era uma armadilha para novatos. E, em vez disso, deduzi. O trajeto pelos condutos de ventilação e o alinhamento da antiga tubulação de vapor que cruzava o subsolo até o piso principal da estação. Se o assassino não entrara pelas portas trancadas por dentro, e a fundação era o único ponto de acesso real, ele precisava de um eixo vertical de sustentação para içar ou descer sem deixar marcas visíveis nas entradas. Manobrei pelo flanco leste do prédio, onde uma janela menor, semi-obstruída por caixotes de metal enferrujado, empilhados pela própria polícia, dava para a sala de controle da bilheteria, bem ao lado da escada que subia para a ala onde o corpo jazia. Os peritos haviam tropeçado naqueles caixotes, mas não haviam olhado atrás deles. Encostei o ombro na parede. Forcei a abertura da janela basculante com o cabo de madeira da bengala e escorreguei para dentro, pisando no silêncio pesado da estação. O ar lá dentro fedia a mofo, café velho de garrafa térmica deixado por algum policial e o suor frio de uma presença que ainda parecia habitar as paredes. Subi os degraus de madeira até o salão principal. O lugar estava vazio, exceto pelo contorno de giz desbotado que marcava o local onde o homem morrera. Meus olhos percorreram o perímetro, ignorando o centro da sala. Se o assassino era meticuloso a ponto de trancar as portas por dentro, ele não deixaria rastros por acidente. Ele deixaria por uma assinatura, um desafio. Aproximei-me da coluna de sustentação central, bem acima de onde a cabeça da vítima apontava. Foi aí que vi, na altura exata dos meus olhos, cravado com precisão cirúrgica na madeira envelhecida da viga, estava um bilhete de papel manchado de óleo de máquina, preso por um antigo prego de ferro ferroviário. A polícia havia passado a centímetros dele, mas a mente deles era estreita demais para olhar para cima. Retirei o bilhete com cuidado, sentindo a textura áspera do papel. Nele, uma caligrafia firme, sem sinal nenhum de tremor ou pressa, dizia o seguinte: Você demorou, Walter. A porta estava trancada para o mundo, mas a fechadura real nunca foi de metal. Conte os dormentes,
onde o trem descarrilou em 44. A resposta está no peso do que foi sepultado. E no canto inferior da folha, desenhado com tinta preta e nítida, o mesmo símbolo geométrico que estava na parede, um círculo cortado por 3 linhas verticais que pareciam escorrer. Um convite formal. O jogo estava oficialmente aberto. Continua. E você? O que achou desse desfecho? Deixe sua opinião nos comentários. Eu leio tudo. Se essa história te causou arrepios, o seu like é o que mantém o canal vivo e me ajuda a trazer cada vez mais relatos. Muito obrigado por me ouvir. Uma boa noite e até o próximo conto.